Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma semana de estudos e reflexões. Os companheiros já estão chegando conosco nesta segunda-feira especial, feriado, porém, para nós temos como um dia normal de reflexões que precisamos aproveitar ao máximo. Então, agradecemos a companhia, a Tânia, que já está conosco, os que já estão, Ana Clara, que está conosco também, Guido. Nós temos vários companheiros, já a Flávia aproveitando o feriado, Célia, Vânia, Gilda, boa noite, sejam todos bem-vindos, Márcia. Vamos todos aproveitar ao máximo este momento que estamos, então, vivendo aqui, um momento tão especial de reflexões, de estudos que nos fazem bem. Nós precisamos muito disso. Vamos fazer nossa prece, lembrando que esta noite a nossa reflexão está dentro do livro Nosso Lar, quando na psicografia de Chico, o Espírito André Luiz pôde trazer informações do mundo espiritual para nós. E assim, estamos iniciando então esta série de reflexões com o livro Nosso Lar. Vamos então à nossa prece. Pai de bondade, sê conosco nesse instante, permita que junto de nós os amigos espirituais participem, nos ajudando em nome de Jesus. E hoje, Pai, num dia tão especial, reservado para nós brasileiros, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, mas sabemos bem que todas as Nossas Senhoras representam, na verdade, a Mãe de Jesus. Abençoa-nos, Pai, e que Nossa Senhora possa tomar conta deste país e deste povo. Muita paz, muita luz, e sigamos em frente com coragem, confiança e fé. Que assim seja. Vamos então, amigos, participar da presença de todos. Vamos tirar um som aqui para não ter eco. Ótimo. Nós estamos no capítulo 13 da obra Nosso Lar. André Luiz, neste capítulo, ele vai ao gabinete do ministro Clarencio. André Luiz já estava bem recuperado, estava agora desejoso de prestar serviços. E ele prestou atenção que onde ele se encontrava no hospital, haviam muitas pessoas que ele poderia ajudar. Ele era médico e se sentia na condição de poder ajudar aqueles outros pacientes que estavam sofrendo no hospital. No entanto, ele percebe que a medicina usada ali era diferente da medicina que ele estava habituado. Ele se reflete a pensar de que a medicina que ele aprendera era dos livros e depois da prática, mas aquilo tudo que ele estava vendo era além dos livros, além da prática, e título ali não importava. Que os enfermeiros, de um modo geral, tinham mais condição de ajudar os pacientes do que ele, médico, diante de uma medicina desconhecida para ele, uma prática médica desconhecida para ele. Assim, ele está cheio de conflitos e desejoso do trabalho. Então, por sugestão do Lísias, o enfermeiro que era amigo e acompanhava, disse que ele deveria procurar o ministro Clarencio em seu gabinete para, então, ver como dar andamento à vida. E assim ele faz. Então, nós vimos esse primeiro momento de André Luiz pensar em buscar Clarencio segundo a sugestão de Lísias. Vamos lá, o nosso boa noite ao pessoalzão que está aqui, que eu não disse ainda: Guto, Laura, Cidinha, Gil, Simone, Jane, Vera, Ivete, Cláudia, Malu, Carol, Terezinha, são os amigos que estão conosco nesta noite. E na medida que a gente pode, aqui a gente vai lembrando e visualizando todos os amigos. Ana Maria, que está conosco, Marcelo. Que bom que estamos juntos, que bom que podemos refletir juntos sobre esses ensinos que André Luiz nos traz. Então, seguindo o texto do capítulo 13 no gabinete do ministro,
Lísias diz a André Luiz a razão de que ele, por que não pedir o socorro a Clarencio, né? Clarencio é o ministro que poderia ajudá-lo. Atendê-lo-á, com certeza. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Então vamos lembrar por que Clarencio se ocupava em saber notícias de André Luiz. Porque era muito amigo da mãe dele. E foi por intercessão e pedido da mãe dele que Clarencio começou a se interessar em buscar André Luiz na região do Umbral e depois, quando pôde, resgatou-o trazendo para aquele hospital. Então ele tinha esse carinho especial por André Luiz. E o Lísias aconselha então que André Luiz o procure, porque ele poderá ajudá-lo. Consultaria o ministro. Sim, era melhor fazer isso. E foram tomadas algumas providências iniciais e ele foi informado de que o generoso benfeitor só poderia atendê-lo na manhã seguinte no gabinete particular. Então é interessante, mesmo sendo uma pessoa que privava da amizade, que tinha lá um carinho especial, nem por isso furou fila, nem por isso teve qualquer privilégio de atendimento. O ministro era muito ocupado e iria atendê-lo como a toda e qualquer pessoa no seu gabinete particular. No dia seguinte, teve que ter paciência para ser atendido no dia seguinte. E no dia seguinte, muito cedo, procurei-o no local indicado, diz André Luiz. Qual não foi a minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade e circunstâncias. Talvez ele pensasse que ele merecesse alguma deferência especial, que seria atendido em separado, exclusivo, uma atenção exclusiva. Porque às vezes nós somos assim, queremos e achamos que temos direito de ter uma atenção exclusiva. E ele ficou surpreso, porque tinham ali mais 3 pessoas que chegaram antes dele. Então ele era o 4º da lista para ser atendido, por ordem de chegada. E eles estavam em idênticas circunstâncias, a mesma condição de André Luiz, buscando ajuda, buscando orientação, todos eles pleiteando alguma coisa. Vamos lá, Terezinha, boa noite, Solange, Júlio, Rosângela, boa noite a todos, Cláudia, muito boa noite. O Gil diz aqui, regras são fundamentais, e é verdade. E quando nós temos regras, tudo bem, vamos cumprir, nós estamos sujeitos a elas, é nossa obrigação nos acostumarmos a isso. E, no entanto, algumas pessoas adoram quebrar as regras e ainda as pessoas têm uma referência assim, regras foram feitas para serem quebradas. Nem sempre, né? Nem sempre. Quando as regras não funcionam mais, sim, é necessário quebrá-las e implantar outras em seu lugar. No entanto, enquanto elas forem vigentes, nós temos obrigação de cumpri-la. Boa noite, Sebastiano. Boa noite, Fernanda. Saudade, pessoal de Guará, né, Fernanda? Mas nós, então, vemos André Luiz surpreso com essa condição. O delicado ministro, o Clarencio, que estava ali, né? Ele era ministro do auxílio. Então ele disse, o delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós. Olha que eles chegaram cedo, André Luiz foi cedo, tinham 3 que chegaram antes dele e o ministro chegou antes de todo mundo. Igualzinho o que a gente vê aqui quando se marca o horário e quando se tem uma sala de espera. E atendia os assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Haviam coisas mais importantes do que receber pessoas e ouvir solicitações. Outras providências mais importantes. Então ele chegou antes para tomar a devida precaução em atender as pessoas, em atender as necessidades antes das pessoas. Ele precisava estar lá então. Terminado o serviço urgente, os procedimentos que ele precisava fazer, começou a chamar-nos 2 a 2. André Luiz também estranhou. 2 a 2.
porque ele achava que seria particular, cada um quer ser ouvido na sua razão, e, no entanto, ele chamava 2 a 2. E isso impressionou muito esse processo de audiência. Como fazer um processo de audiência chamando duas pessoas estranhas entre si para serem ouvidas no mesmo momento. Então ele soube mais tarde que ele aproveitava o método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente para os outros. Porque a busca no Ministério do Auxílio era pelo auxílio para uma acomodação ali na vida espiritual, para algumas providências. Quando ele ia falar para um, servia para o outro também. Aquilo que servisse já era meio caminho andado na orientação. Assim, ele atendia a necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Porque muitas vezes a gente vê isso assim, por exemplo, nossos estudos, né? Algumas pessoas dão um sinal que querem perguntar alguma coisa. No entanto, outra perguntou antes e a gente está respondendo. Aí, a segunda pessoa que deu sinal que queria fazer alguma pergunta, e eu digo assim, bom, o que é que você queria? Não, não precisa, já respondeu. Então acontece, porque é um assunto de cunho geral, então não necessariamente precisaria ficar repetindo um por um. Assim Clarencio aproveitava melhor e simplesmente ele já ia de 2 em 2 passando as informações. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. Vamos lembrar, quando ele chegou tinham 3 esperando. 2 foram atendidos e sobrou a senhora, que era a terceira, para entrar junto com o André Luiz, 2 a 2. E como ela chegou antes dele, mesmo entrando 2 a 2, ela seria ouvida antes dele. Era a ordem de precedência. Organização, regra estabelecida, cumprimento de regra, faz parte. E assim, ninguém fica ofendido, ninguém fica magoado, ninguém se sente diminuído diante do outro, porque a regra é para todos. Isso é muito bom, quando nós temos coisas desse tipo e cumpre-se, porque ninguém precisa ficar magoado, foi comigo, foi diferente. Não, está na ordem, é o atendimento, faz parte daquela escala, e isso então é bom para todos. O ministro foi muito cordial com eles, né? E a senhora, que era quem tinha o direito da palavra antes de André Luiz, ela se dirige a ele, dizendo, nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Então ela foi ali pedir ajuda, era o Ministério do Auxílio, pedir auxílio para 2 filhos dela. Já não tolero tanta saudade e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Vejam que interessante, mãe é mãe. Ela estava desencarnada, os filhos estavam encarnados. E ela percebia que eles estavam cansados, exaustos, sobrecarregados de infortúnios, tem muita coisa dando errada na vida dos filhos, eles lutando, e ela então lá no mundo espiritual vai pedir ajuda. Então veja que mesmo que a gente muitas vezes peça para nossas mães o auxílio, ou outros entes queridos nossos, espíritos que respeitamos e pedimos o auxílio, nem sempre eles podem nos atender, porque nem sempre estão em condição de nos atender, nem sempre podem interferir naquele projeto que está se desenvolvendo, naquele projeto reencarnatório, por mais que goste. É preciso autorização, é preciso condição de sabedoria, é preciso conhecimento de toda a situação para ver o que pode ser feito. E aqui nós vemos que esta mãe, preocupada com os filhos, ela vai pedir auxílio a ele, porque eles estavam passando dificuldades e ela estava preocupada.
ela não podia agir no mundo dos encarnados. Ela não podia interferir, ela não podia ajudar, mas ela podia pedir que alguém ajudasse, se possível, aos seus filhos. E ali então ela pede por eles e diz: reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos, no entanto sou mãe. Quer dizer, ela reconhecia a lei de Deus, se eles estão passando por alguma dificuldade naquele momento, fazia parte dessa justiça divina, havia uma causa, né? O efeito era a dor, a aflição, o trabalho dobrado, as coisas não dando certo, a tristeza, tudo isso é consequência, é o efeito de uma causa. A causa, a gente não sabe qual é, mas ela sabia que não existia, então, um efeito sem uma causa. Por isso que ela diz: sabemos que a lei de Deus, o Pai, os desígnios do Pai são justos. E ainda acrescenta: e amorosos. Quer dizer, Deus não castiga, Deus não é um Deus impiedoso. Qualquer coisa que nos venha está fazendo parte dessa amorosidade divina, porque é sempre para o nosso benefício. Embora as dores, dificuldades que muitas vezes chegam e que naquele momento sequer conseguimos perceber isso. E ela dizia: mas no entanto sou mãe, eu reconheço tudo isso, mas se meus filhos estão sofrendo, eu sou mãe e não quero que eles sofram. Assim que ele então, ela foi pedir, né? O Gil está nos dizendo aqui: além do merecimento de cada um para receber a graça ou auxílio. E é verdade. O merecimento e a necessidade de cada um. Tudo tem medida, tudo tem uma razão. Não há nada ao acaso e nem fora de um padrão necessário. Assim, ela fala com Clarencio nesse instante e diz: não consigo subtrair-me ao peso da angústia, porque não é porque desencarnou que deixamos de ter sentimentos. Ela tinha os sentimentos de amorosidade com os filhos, demonstrava um sentimento de preocupação, de angústia diante da dor que eles estavam passando, das atribulações que eles estavam vivendo, e assim: eu não consigo me libertar, né, do peso da angústia. E chorou ali, diante de André Luiz, diante de Clarencio, chorou copiosamente, registra André Luiz. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Quer dizer, ele tinha um status, um poder de ministro, ele ocupava este posto, mas isso não o impedia de ter um olhar de fraternidade para com as pessoas. Lembram-se que na semana passada nós comentávamos, quando Lísias falou da medicina diferente para André Luiz, e disse que ali os médicos primeiro tinham que trabalhar com o coração, com os sentimentos, que não era apenas olhar o outro como um doente, um pedaço de carne que precisava de uma recalchutagem, precisava de uma ajuda. Não, eram pessoas, e aqueles médicos se envolviam, tanto quanto os enfermeiros, com a pessoa, para cuidar da doença, porque a cura começa na pessoa, para depois se fazer no corpo físico. E aqui nós vemos o mesmo tratamento, a consideração com a pessoa, aquela mulher que chorava, que pedia pelos filhos. Então ele olha para ela com um olhar de fraternidade, não de crítica, não havia isso, embora conservando intacta a energia pessoal, e respondeu bondoso para ela: mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Ela já chegou com o discurso pronto para ele. Eu sei da lei, eu sei da causa e efeito, eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é bondoso. Se eles estão passando por dificuldade, é porque existe uma razão. Ela entendia. Ele disse: bom, se a irmã já sabe tudo isso,
O que eu posso fazer? Já entendeu o mecanismo da dor, o mecanismo da vida? O que é que me cabe fazer? E ela então diz a ele: desejava que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. O que ela queria? Ir até eles. Ir até eles. E estando próximo deles, poder interferir, agir. Ela queria recursos, meios, para então ela se aproximar deles, para protegê-los, ela mesma. Um desejo materno, né? Um desejo materno que ela manifestava ali. E ela queria, então, poder voltar. Mais uma vez, para a gente ver que quando nós vimos a questão do umbral, num dos capítulos, nós vimos que é a região que intermedia a nossa mesmo de encarnados. Então, esses espíritos que estão ali têm um acesso muito fácil aos encarnados que estão aqui, porque estão juntos. Mas quando está-se em recuperação, em trabalho, em acolhimento, em ajuda, deslocado dessa região que é essa mescla com os encarnados, para voltar à faixa mais densa da encarnação, é preciso autorização, é preciso meios, é preciso técnicas para poder voltar. Então não se pode, a comunicação espiritual, a presença do ente querido junto do seu lar, dos familiares, independe até da vontade única do desencarnado ou do encarnado em estar com eles. São vidas que seguem, vidas com compromissos, como vimos, com regras, com orientações, porque se não se sabe bem como ajudar, nós podemos mais atrapalhar e complicar mais a vida do outro, mesmo querendo fazer o bem. Então, por conta disso, ela foi pedir para que ele lhe permitisse algum meio, alguma ajuda, a fim de que ela pudesse, ela mesma, proteger os filhos nas esferas do globo. Então, na crosta terrena, onde eles estavam ali encarnados. Clarencio simplesmente olha para ela e diz: ah, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível nós outros proteger alguém. Primeiro recadinho dele. Então, se queremos proteger alguém, ajudar alguém, o primeiro passo é isso: espírito de humildade, até para saber a nossa condição, o nosso limite, a nossa capacidade, ou quanto podemos ou não fazer. E em segundo, trabalho. É preciso trabalhar, é preciso ter prática, é preciso exercício para poder proteger alguém. Senão não conseguimos proteger, porque não conseguimos sequer perceber perigos que podem rondar aquele alguém. Para proteger, nós temos que ter conhecimento. Nós temos que procurar saber um pouco mais, fazer um pouco mais sobre esses atendimentos. Eu via, acho que ontem, mais uma vez, né, aquele caso que a gente tem visto tanto, de bebezinhos que engasgam e que entram quase em falecimento por conta desse engasgo, e aqueles pais desesperados que procuram ajuda, chamam um SAMU, um pronto-socorro, alguma coisa, e nem sempre são atendidos imediatamente. E vi que o casal saiu de casa desesperado com o bebezinho já desfalecido no colo, e deram uma sorte. É Deus, não é sorte, né? Sorte eu acho que é o nome de Deus quando a gente não presta atenção nele. Mas é uma viatura de polícia. Uma viatura de polícia estava ali. E eles então foram em direção aos policiais e pediram ajuda. E aquilo, com a graça de Deus,
Um policial sabia fazer aquela manobra de colocar o bebezinho na palma da mão, virado de bruços, dar os tapinhas nas costas, para que ele pudesse desafogar e continuar respirando. E dali, claro, levaram depois para um atendimento no hospital. E a criança foi salva, graças a isso. Então, diante deste quadro, alguém sugeriu, eu não me lembro quem, eu não me lembro nem bem que noticiário que eu vi, mas sugerindo que, de um modo geral, os pais deveriam aprender isto, esta manobra, para que quando tivessem lá seus filhinhos, se algo acontecesse dessa forma, eles pudessem então socorrer, ter a mesma prática que o outro tem, o mesmo conhecimento. Porque na verdade é isso, as pessoas não se preparam para estar mães ou pais. Nós vamos aprendendo com os filhos, né? Com os filhos. E aí nós precisaríamos aprender algumas coisas para poder ajudar. Então, desta forma, é que ele está dizendo, né, que nós precisamos de humildade para reconhecer que não sabemos e trabalho, o conhecimento, a aplicação, para podermos proteger alguém. E até para sabermos a medida dessa, diz o Gil aqui, conhecimento e humildade para não super proteger e atrapalhar a vivência do outro. E é verdade. Então, tudo para nós é questão de aprendizado. E é questão de raciocínio, lucidez, para podermos agir da melhor forma possível. Vamos lá, que eu não disse boa noite para um punhado de gente. Silvio, Divone, que também eu não vi, Geraldo, Dilza, Maria Cristina, Carol, Cristina Arena, boa noite a todos vocês, Didi, que está conosco também, boa noite a todos, e vamos mais essa semana se iniciando nesse dia especial, tido como Dia das Crianças. Eu acho que Dia das Crianças é todo dia, né? Esse é o mais importante, que a gente tenha o mesmo olhar, a mesma atenção para todos. Jonas, boa noite. E o dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Então, que, como dissemos, que as bênçãos recaiam sobre esta pátria. Boa noite, Brígida. Então, amigos, ele falava a ela isto: minha amiga, só no espírito de humildade e trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Ele se incluía, perceberam? É possível a nós outros, nós aqui no mundo espiritual, eu, Clarencio, meus assessores, só nesse espírito de humildade e trabalho será possível ajudar alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Como esse pai poderia colaborar com os filhos se ele se mantivesse no conforto do lar aquietado? De onde viria o provimento para as suas vidas, a proteção, o amparo, o encaminhamento? Não viria. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Puxa, agora complica. O pai criou o serviço e a cooperação como leis. Então, trabalhar é ação, sempre. É uma lei do universo. Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Tudo que nós estamos fazendo e movimentando, tudo isto é trabalho, é movimento, é ação, é produção de alguma coisa, gera energia, gera força. Se fôssemos para a física, seria assim o que é o trabalho. Então, trabalho é o serviço, o servir é o trabalho em função de alguma coisa, e a cooperação. Co é junto, operar junto, trabalhar junto, participar junto. É para vermos que viver em sociedade ativamente é uma razão do nosso existir. Fazermos juntos, crescermos juntos, fortificarmos juntos. Então, a cooperação,
colaborar, colaboração sempre. São leis que ninguém pode trair, pode enganar, no serviço ou na cooperação. Sem prejuízo próprio, porque quem não trabalha, nós já dissemos, dá trabalho. E além de dar trabalho, fica devendo para a lei de Deus, que é uma lei de movimentação todo o tempo. Então, o prejuízo próprio, deixamos de aprender, deixamos de receber aquilo que teríamos direito por termos nos aplicado num trabalho, deixamos. É prejuízo próprio, ficamos na ignorância, no desconhecimento. Então, é um prejuízo próprio que nós teríamos. E também a questão de cooperação. Porque quem não coopera, não convive, não vive com o outro. O conviver é viver com. E nós não vivemos com, se não queremos conviver cooperando com os outros. Ficamos totalmente isolados, esquecidos que precisamos da cooperação dos outros para a nossa própria vida. Nada lhe diz a consciência nesse sentido. Ele falava de trabalho e cooperação. E dizendo que quem não trabalha e não coopera está traindo a lei de Deus e está complicando para si mesmo, tem prejuízo próprio. E aí ele dá um toquinho de leve nela, dizendo, nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quer dizer, não tá, a sua cabecinha está pensando bem nesse aspecto, nesse ponto, como é que você tem feito? E aí então ele continua dizendo, quantos bônus ora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Você pretende ir à terra, você pretende proteger os seus filhos. Quantos bônus horas você tem a oferecer para cobrir essa pretensão que você tem? Pode apresentar como em benefício de sua pretensão. O bônus hora, embora seja conhecido de muitos, as pessoas pensam que seria uma forma de dinheiro em nosso lar. Porque é pelo bônus horas que você pode adquirir uma casa, é pelo bônus horas que você pode adquirir um benefício, uma intercessão para alguém. Então as pessoas pensam em dinheiro, que é o natural que pensássemos assim, porque o nosso mundo é assim. Mas não é dinheiro. O bônus hora, conforme nos diz o próprio André Luiz, numa nota, ele diz que é o ponto relativo a cada hora de serviço. Então, é como um cartão de ponto, a cada hora de serviço, ganha-se um ponto naquele cartão. E a somatória das horas de serviço é que te dão condição de ter isso ou aquilo. Não é o dinheiro, é o quanto se trabalhou para ser merecedor disso ou daquilo. Então, este bônus hora, que muitas vezes a gente pensa que é dinheiro e vamos pagar alguma coisa, não. É um crédito que é depositado para aquele que trabalha. Se ele trabalha, ele ganha crédito e ele pode usar esse crédito em benefício próprio ou em benefício de outras criaturas, que assim ele queira. Mas ele tem que ter crédito. Então, a Tânia perguntou, será um banco de horas? Não, não é um banco de horas, Tânia, porque um banco de horas, a pessoa teria direito até a usufruir de um descanso, porque já excedeu tantas horas de trabalho. Não, é crédito, é uma linha de crédito, vamos dizer, onde você vai depositando a cada trabalho naquela linha de crédito e fica lá para que você use conforme a sua necessidade. Tivéssemos um cartãozinho, né, magnético, a gente passaria, gastaria tanto do crédito, assim faríamos. Esse é o bônus hora. Então, é um ponto, cada hora trabalhada que se faz, marca-se um ponto naquele cartão, naquela linha de crédito. E aí ele pergunta para ela, então, quanto bônus hora
poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Você vem me pedir algo. Este algo tem um preço. E o preço são os créditos que você tem mediante o trabalho e a qualificação que já desenvolveu. Quanto você tem? Para ver se cobre esta despesa, né? E ela então diz 304. Ela tinha 304 pontos que seriam bônus hora. 304 bônus hora. É de lamentar, diz ele, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. Vejam lá, meus amigos, 304 horas de trabalho em 6 anos. Se nós temos 24 horas no dia, vamos fazer a conta. Num mês, num ano, em 6 anos, quanto ela poderia ter trabalhado? No entanto, ela trabalhou 304 horas só. Em 6 anos. Dá quase o quê? 50 horas por ano de trabalho. Então ele diz, é de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. E apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Trabalhou um pinguinho, um pouquinho só. Um pouquinho, em 6 anos e pouco que ela está na colônia, trabalhou muito pouco. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas, ele vai levantar a ficha. Esse que é o duro, nós temos a nossa fichinha lá, ficha corrida nossa. Vão levantar a nossa ficha. Então, levantou a ficha dela. O que estava lá? Logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, porque ali, vamos lembrar, o Ministério do Auxílio tirava o pessoal das regiões inferiores e leva para lá para recuperação. Então, com ela aconteceu semelhante a André Luiz. Teve um tempo numa região de sofrimento e depois ela foi recolhida ali. E logo que se restabeleceu, então eles dão um tempo para que a pessoa se restabeleça, né, esteja bem, esteja apta a voltar à ativa. Ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Olha só, o Ministério da Comunicação dos matemáticos, lembram-se? Ele ofereceu a ela um trabalho na turma de vigilância desse ministério, logo que ela ficou bem. Ele vai mostrar tudo o que ele ofereceu para ela. E então, ele volta ali dizendo o seguinte, né? Vamos voltar aqui. Primeiro, ele oferece, então, um trabalho na frente de vigilância do Ministério da Comunicação. E o que ela diz a ele quando ele fala sobre isso? Aquilo por lá era serviço intolerável. Uma luta incessante contra a entidade malfazejas. Era natural que não me adaptasse, porque lembram-se que no Ministério, então, do Esclarecimento, muitas entidades inferiores queriam invadir, eles tinham que ter vigilância. Então, assim, aquilo era insuportável o tempo inteiro, aquele pessoal querendo invadir e querendo fazer maldade, uma luta incessante contra entidade malfazeja. Hoje a gente ouve até uma expressão assim, tá enxugando gelo. Muitas pessoas cansam porque dizem, tô só enxugando gelo. No que essa expressão está dizendo? Eu faço e não adianta porque o gelo volta, derrete e não consigo vencer isso, não consigo dar solução. Claro que se existe tanta maldade no mundo, lutar contra isso é uma luta diária e incessante. Quem se disponha a auxiliar nesse caminho tem que estar pronto para isso, entender que não é de uma hora para outra, não. Que não vai acontecer só uma vez. Vai acontecer o tempo inteiro.
Porque se um não consegue vencer, um maldoso não consegue fazer o mal, vem o outro, tenta do mesmo jeito. Nós vemos aqui na Terra, né, no nosso meio encarnado, nós vemos a condição de pessoas que estão lutando contra o mal, mas querem uma resposta imediata. E não dá, não se consegue isso. Então, trabalhar nesse aspecto da luta contra o mal é entender que vai ser todo dia. Todo dia tem um golpe novo na praça. Nós vemos isso. Combate, amanhã é um golpe diferente. Combate, amanhã é outro golpe diferente. É incansável combate esses golpes todos. Porque as mentes maldosas, também inteligentes, encontram meios de bolar outros e outros e outros e outros planos maldosos. E então a luta é incessante. E ela diz, era natural que eu não me adaptasse, porque o tempo inteiro fazendo isso. Vamos lá que o Silvio colocou aqui, no bônus hora, é contado o tempo de preparação para adquirir habilidades no trabalho em questão, é levado em conta só a quantidade ou também a qualidade e complexidade da hora trabalhada. Claro, Silvio, que a complexidade e a qualidade da hora trabalhada, a complexidade especialmente conta, né? E sim, o tempo do preparo é contado também. Enquanto a pessoa está envolvida em preparar-se, ela está fazendo um trabalho de aquisição desses conhecimentos para poder agir. Depois ela vai para a prática, mas está contando para ela todo esse tempo. O segundo oferecimento dele, então o primeiro foi vigilância no Ministério do Esclarecimento. E ela achou que era muita maldade o tempo inteiro e que por conta disso ela cansou. Então, não, assim, disso eu não brinco mais. É bem o tipo. Aí vem uma segunda oferta que ele fez. Coloquei-a entre irmãos da suportação nas tarefas da regeneração. Lembre que regeneração era aquele ministério que recebia o povo das regiões inferiores para acomodar. E ele a colocou lá na suportação. Suportação é dar suporte a quem está chegando. Então chegava aquele povão todo perdido e tem aqueles que vão receber, encaminhar, fazer triagem. É a suportação. O que ela respondeu para ele? Pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. E ela, claro, não se adaptou. Não se agradou de trabalhar nesse local. Achou pior ainda do que a vigilância, porque o ambiente era muito ruim. Ele tentou uma terceira vez, são 6 anos e pouco. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Vocês perceberam bem o que é nosso lar? Tem lá os maldosos que querem invadir o esclarecimento, tem os irmãos aí que são perdidos no pensamento, na fala, nas atitudes. Tem agora os perturbados. O povo acha que nosso lar é só uma beleza, né? É uma beleza. Que nosso lar, eu quero ir para o nosso lar. Olha o que nos aguarda. Nós precisamos ver se é isso mesmo que nós vamos aceitar. Bom, então ele disse assim, eu a enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. E ela então respondeu, quem os tolerará, se não os santos? São perturbados demais. A gente não para muito para pensar, mas imagine esses enfermeiros ou agentes de saúde de qualquer referência que trabalham em casas de acolhimento para pessoas com perturbações mentais. Aquilo é 24 horas por dia. Será que a gente aguenta? Porque é muita perturbação.
Então precisa ser gente forte para poder suportar isso, e muito idealista. Então ele pediu que ela fosse trabalhar na enfermagem aos perturbados. E ela disse assim: quem os tolerará, se não os santos? Quer dizer, quem trabalha com gente assim é santo para aguentar. Fiz o possível, entretanto. Aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Então são criaturas tão perturbadas que ela ficou com medo daquelas pessoas totalmente desalinhadas mental. Aí ele ofereceu um quarto trabalho. Localizei-a no gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. Voltou lá no Ministério do Esclarecimento. Percebam que ele usou o Ministério da Regeneração, do Auxílio e do Esclarecimento, que são aqueles 3 ministérios mais próximos da crosta terrena ou dos recém-desencarnados, que estão nessa condição. Então, ele diz ali, né, que mandou que ela fosse trabalhar, orientou que fosse trabalhar, colocou nos gabinetes de investigação e pesquisa. E aí ela estava enfadada e se recolheu aos campos de repouso. Nem foi. Agora era para trabalhar gabinete de investigação e pesquisa. Eu olhei para esse título, era o tipo de coisa que eu acho que eu gostaria de fazer. Trabalhar com investigação, pesquisa no Ministério do Esclarecimento deve ser ótimo. Mas ela estava muito enfadada de todo o serviço e aí ela então resolveu ir para os campos de repouso. É interessante observarmos isso, livre-arbítrio. E o respeito dos amigos espirituais pelo livre-arbítrio de cada um. Ela foi recomendada, não aceitou o trabalho e resolveu se recolher aos campos de repouso. Estava cansada. Já tinha tentado 3 trabalhos, não achou bom nenhum dos 3, não quis nem experimentar o quarto. Então ela respondeu: era impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos. Era isso que ela... Como cada um encontra, né, o que tem como reflexo, tá aí. Ela encontrou isso. Fluidos estranhos, chefes ásperos e muito cansativo o trabalho. Então, por isso ela não quis saber. E se recolheu aos campos de repouso, foi descansar, foi repousar. 6 anos. 6 anos e pouco que ela estava vivendo desse jeito. Deixa ver o Gil dizendo: geralmente nos colocam para trabalhar onde indiretamente estaríamos trabalhando esses traços em nós. Claro, tudo é para aproveitar. Aqui não tem eu sou melhor e posso ensinar. Por isso que a gente diz aqui nas nossas reflexões, né? Nós todos estamos aprendendo e aprendendo juntos. Tudo isso que o mundo espiritual tem trazido. Tudo isso que André Luiz nos revela, chama a nossa atenção, é para todos nós, indistintamente. Onde nós precisamos, estamos trabalhando esses traços em nós, onde é interessante permanecermos para... percebam, muitas coisas chamam a nossa atenção e não chamam de outro. Em referência a estudos, um tipo de assunto nos agrada, não agrada ao outro. Um tipo de filme nos agrada, não agrada ao outro. Porque é exatamente aquele onde nós precisamos trabalhar alguns traços em nós mesmos. Então nós somos atraídos para isso. E quando vamos servir, nós estamos sendo servidos pela oportunidade por tudo que desenrola ali. Então Clarejo diz a ela: note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Mais uma vez, ele falou lá em trabalho e humildade, para poder ajudar os outros. Se a gente quer proteger, nós temos que desenvolver humildade e o servir. E o trabalho e humildade são 2 margens do caminho do auxílio. Porque não tem como você ajudar alguém se você não se humilda ao nível dele, não fala a linguagem dele. A gente vê Jesus fazendo isso.
quando ele passa os seus ensinos para ajudar aquelas almas e a nós todos que hoje aproveitamos os seus ensinos, ele fala uma mesma orientação de várias formas para ele se humilda ao descer ao nível de linguagem e entendimento de cada criatura. Por isso que comunicação não é tão simples como as pessoas pensam. Porque às vezes nós fazemos muito ruído, muito barulho, muita fala, mas não conseguimos nos comunicar com o outro, porque não estamos falando a linguagem que o outro possa entender. De repente, ficamos na nossa linguagem, naquela linguagem mais erudita, mais rebuscada, enfim, e o outro passa a entender nada. Então, não houve comunicação, houve só ruído. E é isto que ele diz a ela, então. Trabalho e humildade são duas margens do caminho do auxílio. Para auxiliar é preciso se aproximar e é preciso falar numa linguagem que aquele outro possa entender. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores. Então não é tomar a decisão própria, é cooperar com uma ordem de serviço, com um protocolo de atendimento, com uma orientação recebida. Amigos, porque não basta ser cooperador, é preciso ser amigo, é preciso ter link com as pessoas, rol de amizades. Protetores, tenham o zelo, o cuidado, a atenção, o olhar, estar atento ao outro. Para colaborar, nós temos que estar atento para fazer isso. E servos nossos, e podermos então trabalhar servindo aquelas criaturas. Antes de amparar os que amamos, que era o que ela queria, ela amava os filhos e queria ampará-los. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Então, olha, antes de amparar aqueles que amamos, aqueles que queremos amparar, é indispensável estabelecer correntes de simpatia com aqueles que podem nos ajudar a amparar os nossos. Se eu quero o amparo para os meus, eu tenho que ter boas ligações que me ajudem neste amparo. Então, laços de simpatia nós precisamos desenvolver. E como é que nós vamos desenvolver laços de simpatia com outras tantas pessoas? Cooperando com elas. Fazendo esse trabalho de cooperação. Ajudando sempre que possível. Então, se ajudamos sempre que possível, também seremos ajudados na hora da nossa necessidade também, porque todos nós temos necessidades. E graças a Deus, somos atendidos, né, nas necessidades, porque de alguma forma este ou aquele também foi beneficiado por nós e agora é a nossa vez de pedir ajuda. Então, sem a cooperação, sem haver essa troca constante de auxílio, é impossível atender com eficiência. Tem duas palavras importantes, eficácia e eficiência. Nós podemos dizer que algo é eficaz, mas não é eficiente. Ele produz um resultado, mas não soluciona aquela situação para a qual eu estou utilizando. Então, quando diz sem a cooperação é impossível atender com eficiência, significa que pode-se até atender, mas não chegar ao resultado desejado. Para ter o resultado desejado, chegar ao sucesso daquele atendimento, é preciso haver cooperação. Nós vamos ver uma das obras de André Luiz, mais tarde, claro, se Deus quiser, né? Assim nos permitir, vamos estudar libertação.
Esta obra conta a história de Gregório, um espírito que vivia numa região muito difícil, numa cidade das trevas. E ele era um líder. A mãe, um espírito altamente evoluído em esferas superiores. A mãe, de nome Matilde, vivia em esferas superiores. E ela, para ajudar o filho Gregório numa região bem inferior, ela precisava de ajuda. Porque ela não podia fazer esse trabalho, ir até ele, embora jamais se desligasse dele, embora jamais tivesse deixado de visitá-lo, mas ela não podia interagir naquele meio. Então, Matilde vem a nosso lar, nós vamos ver isso, e naquela reunião de nosso lar, André Luiz está ali, por isso ele narra, ela solicita a ajuda e ela tem bônus hora suficiente para essa solicitação, né? Ela tem crédito, é um espírito que trabalha muito. Ela solicita então a ajuda dos amigos de nosso lar, porque eles estavam mais próximos, poderiam descer nessa escalada, e Aulus, então o orientador, junta lá um grupo de cooperadores, André Luiz entre eles, e vão para atender Gregório, para socorrer, para conduzir, para resgatar. Era isto que ela desejava. Então é preciso ter a simpatia. Nós vemos que o próprio André Luiz foi olhado com atenção, porque a mãe dele, né, tinha laços de simpatia com especialmente o Clarence e outros tantos em nosso lar, e por conta disso eles puderam também ajudá-lo no momento adequado. Veja o próprio Clarencio, conta André Luiz, que ele ficou 8 anos lá, que várias vezes, Lísias contou isso para ele, várias vezes ele foi visitado pelo ministro, porque ele nem percebia a visita, até o dia que ele pôde ser resgatado de verdade. Então, mesmo querendo ajudar, nem sempre a gente consegue, porque o outro não quer ser ajudado. Nem sempre, mesmo querendo ajudar. E é isso que ele está dizendo, nós precisamos ter esses laços todos de simpatia para ser eficiente a intervenção, para verdadeiramente a ajuda acontecer. E aí ele vai então citar exemplos para que ela observasse essa cooperação que é preciso haver para que tudo tenha eficiência. Ele diz, o camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que recebem seus frutos. Ele faz o trabalho, e quando aquele vai se agradar dos frutos, agradece a Deus aquele homem que trabalhou, que plantou, que cuidou e que produziu. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Ele está lá, há um chefe exigente, cobrando dele tanto trabalho, mas ele é quem sustenta toda a família. Então, olha a cooperação que ele precisa ajudar lá, precisa realizar o trabalho lá para ajudar e manter a sua família aqui. Então, para que a família aqui esteja bem, ele precisa cooperar lá naquele trabalho para que tudo fique bem. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. Então, aquele que demonstra vontade, aquele que realiza, ele conquista o olhar, a atenção daquele supervisor que o está vigiando e olhando e exercitando seu trabalho. Meus amigos, nossa hora voou. Então, nós estamos, vamos parar por aqui nas reflexões de Clarencio com esta senhora e que para todos nós prestarmos atenção. Às vezes pedimos tanta coisa a Deus, ao mundo espiritual, aos amigos, a Nossa Senhora, que hoje é lembrada, mas o que é que verdadeiramente nós estamos produzindo para nós e para o mundo? Em que estamos colaborando com a lei divina para um mundo melhor? Já seria um grande trabalho se nós estivéssemos todos envolvidos em emitir paz, harmonia,
cooperação no bem, de todas as formas possíveis. Nas nossas publicações, nas nossas palavras, nas nossas, nosso meio de agir. É o que nós precisamos fazer. Quer dizer, qual é o que trabalho nós estamos apresentando? Como vamos voltar para o mundo espiritual? Mãos vazias? Ou será que teremos algum bônus hora aqui, terreno, para contar em nosso favor, um crédito para o nosso favor? Não estamos fazendo favor a ninguém. O bem que nós fazemos a nós mesmos. Porque somos nós que seremos aqueles que ganharemos o crédito pelo bem praticado, e isso vai contar em nosso favor, em nosso socorro, em ajuda a nós mesmos. Então, meus amigos, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas, e amanhã é a nossa noite de Livro dos Médiuns. Para aqueles que querem rever ou não puderam pegar por inteiro, lembrem-se que lá no YouTube, canal Marina Ferri, nós temos todos esses vídeos ficam lá. Eu só peço que se inscrevam, deixem um like, um positivo, um sininho para receber notificação, porque isso movimenta o canal e isso faz com que possa ter crédito lá de ficar em disponibilidade para as pessoas. E vamos encerrar hoje, nesse dia tão especial de Nossa Senhora, com aquele poema que nós gostamos muito, né? E hoje, mais do que nunca, é muito justo que a gente se lembre dessas palavras, que elas tragam luz, harmonia, esperança para os nossos corações, proteção para nós, para a nossa família, o nosso lar, todos os lares, para o mundo, para termos verdadeiramente este mundo melhor. E é o poema que está em Parnaso de Além Túmulo, que diz: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossa vida. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Nossa Senhora abençoe a todos, que tenhamos paz, tranquilidade, muita luz em nossos lares. Até amanhã, se Deus quiser.